Inteligência artificial consegue pesquisar, planejar, escrever, revisar e até publicar o próprio conteúdo. Mas será que ela deveria fazer tudo isso sozinha? Eu comecei a trabalhar com sistemas multiagentes em 2024, usando o Creo AI. E o principal aprendizado daquela época não foi saber usar o framework, foi perceber que colocar 5 nomes em 5 prompts não cria uma equipe de IA. Para criar uma equipe de verdade, cada agente precisa ter uma responsabilidade, um contexto, as ferramentas necessárias e uma entrega clara que ele precisa fazer. E esse é, para mim, o modo profissional de trabalhar com inteligência artificial. Isso não significa que você precisa parar de usar o ChatGPT, o Claude e o Gemini diretamente pelo site deles. Para escrever um e-mail, resumir um documento, revisar texto e até mesmo resolver uma demanda simples, uma única conversa pode ser o que você de fato precisa. Mas quando o trabalho começa a crescer, pedir para a mesma IA pesquisar, decidir, executar, revisar e aprovar o próprio resultado começa a criar problemas. Nesse vídeo, eu vou mostrar por que separar essas responsabilidades pode acabar melhorando o desempenho, o controle e a consistência da entrega da IA. Eu vou apresentar 3 formas simples de organizar e criar essa equipe. Agentes de trabalho em sequência, agentes organizados em uma hierarquia e agentes de trabalho em paralelo. E nesse vídeo aqui eu não vou entrar em código ou framework. Primeiro a gente precisa entender como montar essa equipe. O software só vem depois. O único agente continua sendo a melhor escolha para tarefas pequenas, lineares e de baixo risco. Se eu quero revisar uma legenda, resumir um documento, organizar uma lista, não existe motivo para criar uma equipe inteira ao redor disso. Uma única IA consegue executar várias funções. O problema começa quando essas funções possuem objetivos diferentes e, em alguns casos, até mesmo conflitantes. Pensa em uma empresa em que o mesmo funcionário atende o caixa, prepara o pedido, limpa o chão, responde o WhatsApp, faz as compras e também sabe fazer a entrega. Talvez essa pessoa consiga executar cada uma dessas tarefas individualmente. O problema é concentrar todas elas na mesma pessoa e esperar o mesmo nível de qualidade, atenção e controle em cada uma das etapas. E quando se trata de agentes IA, a lógica é parecida. O pesquisador precisa procurar evidências, inclusive as que contrariam a ideia inicial. O estrategista precisa tomar uma decisão, o redator precisa transformar essa direção numa narrativa e o revisor precisa desconfiar do resultado. Quando a mesma instância, o mesmo chat faz tudo isso, ela não está apenas executando várias tarefas, ela está pesquisando, tomando decisões e depois avaliando as próprias decisões que foram tomadas. Então não tem muito sentido. Por isso, a pergunta não é se conseguimos transformar qualquer trabalho em uma equipe de agentes. Quase sempre conseguimos. A pergunta é se essa divisão melhora o resultado, o controle ou o tempo de execução o suficiente para pagar a coordenação, o contexto e o custo que ela também cria, além também da, entre aspas, complexidade de fazer esse tipo de trabalho. Uma equipe de agentes não precisa ser formada por várias empresas de inteligência artificial. Eu posso utilizar o GPT da OpenAI para um agente, o Claude para um outro, o Gemini para um outro terceiro, mas também posso utilizar os mesmos modelos em todos eles. O que transforma essas instâncias numa equipe não é a logo em si, o nome ou a personalidade escrita no prompt. É a separação real das responsabilidades. Um agente recebe uma entrada, executa a função específica e produz uma entrega que outra parte do processo consegue utilizar. Quem pesquisa não precisa ser responsável por aprovar. Quem escreve não deveria mudar silenciosamente a estratégia. Quem revisa precisa conseguir questionar o resultado anterior. E quem publica precisa operar dentro das permissões daquele canal específico. Quando essas fronteiras estão claras, podemos conseguir organizar o trabalho de forma diferente. O primeiro modelo que eu vou apresentar aqui é o sequencial. Nele, um agente termina antes que o próximo comece, porque a entrega do primeiro é a matéria-prima do segundo, e assim por diante. Imagina uma produção de um artigo. O pesquisador reúne as fontes, evidências, conflitos e lacunas. O estrategista recebe esse material e define para quem estamos falando, o que queremos provar e qual é a direção do conteúdo que precisa seguir. O redator começa depois que essa direção
está clara, e em seguida o revisor confere os fatos, coerência de voz, e no final, uma pessoa pode chegar lá e aprovar a publicação. O ponto mais importante não é apenas colocar agentes numa fila, é garantir que o resultado passe corretamente entre todas essas etapas. O pesquisador não pode encerrar dizendo apenas terminei a pesquisa, pode seguir por aí. Ele precisa entregar o que foi descoberto, quais evidências sustentam aquilo, o que permanece pendente e qual é o próximo passo esperado. Se o próximo agente precisa adivinhar o que o anterior fez, o handoff está errado e, de certa forma, o agente anterior fracassou. O segundo modelo é o hierárquico. Nesse formato, existe um agente gerente, supervisor ou orquestrador. Ele recebe a demanda, divide o trabalho, encaminha cada parte para o especialista correto e só depois consolida os resultados de cada um. Imagina que uma empresa precisa criar uma campanha. O gerente pode solicitar uma pesquisa de mercado, uma análise de público e um levantamento de concorrentes. Depois ele recebe essas entregas, identifica os conflitos, percebe o que ficou faltando e também pode decidir quando o pacote está pronto para avançar. Mas criar um gerente não resolve automaticamente a coordenação. Se ele pesquisa novamente, reescreve todas as entregas, revisa a própria versão e toma todas as decisões sozinho, a equipe voltou a depender de um faz-tudo. A função do gerente é coordenar, comparar, identificar lacunas, e direcionar o processo para quem deve o executar. Os especialistas continuam responsáveis pela qualidade das suas próximas entregas. E existe um detalhe muito importante. A hierarquia não significa que todo mundo precisa esperar numa fila. Podem trabalhar, de certa forma, ao mesmo tempo. Quando os trabalhadores são independentes, os agentes podem executar em paralelo. Em vez de um único pesquisador tentar entender tudo, a separação pode ser da seguinte forma: um agente pesquisa o mercado, outro investiga o público, outro analisa os concorrentes e outro procura os dados e casos concretos. O ganho pode aparecer em três lugares: tempo, especialidade e diversidade de evidências. Como essas pesquisas não dependem uma das outras para conseguir começar e também para finalizar, elas podem acontecer de forma simultânea. Depois, os resultados convergem para um único agente, que pode ser o gerente, ou para uma etapa de consolidação de todo o resultado. Mas paralelismo útil exige uma divisão real. Cinco agentes fazendo a mesma pesquisa com o mesmo prompt não formam uma equipe. Você apenas pagou 5 vezes para receber respostas parecidas. Cada agente precisa possuir um recorte. E quando todos terminam, alguém precisa comparar essas entregas, remover duplicatas, encontrar contradições e produzir um pacote coerente. Na prática, um sistema profissional normalmente mistura esses formatos. Pode existir hierarquia, com um gerente coordenando a equipe. Dentro dela, pesquisadores trabalham em paralelo. Depois da consolidação, o resultado segue de maneira sequencial para estratégia, produção, revisão e aprovação. Pesquisa em paralelo, coordenação, hierarquia, entregas seguindo uma sequência. Quando eu falo em modo profissional, não estou falando obrigatoriamente de uma empresa grande, de uma equipe de agentes grande, de um código hipercomplexo ou de dezenas de agentes. Eu estou falando de transformar um pedido solto num processo que possa ser acompanhado. Quem pesquisa, quem decide, quem executa, quem revisa qual ferramenta está usando e quem é o responsável por fazer aquela determinada entrega daquele processo em específico. Se você quer o resultado mais consistente, precisa aprender a encaminhar cada parte do trabalho para o especialista correto. Isso não significa comparar 5 modelos diferentes de LLM, significa não tratar pesquisa, estratégia, execução e revisão como se fossem uma única responsabilidade para um único funcionário. Então, por que você deveria ter uma equipe de agentes IA? Porque quando o trabalho cresce, separar as responsabilidades permite utilizar especialistas, controlar as ferramentas, executar as tarefas em paralelo e revisar uma entrega sem depender do mesmo agente que tomou todas essas decisões anteriores. Para uma tarefa simples, continua usando o ChatGPT, o Claude e o Gemini diretamente. Uma equipe não é automaticamente melhor e não existe motivo para criar uma operação inteira ao redor de uma demanda pequena. Mas quando você precisa de um processo profissional previsível e repetível,
começa a fazer sentido pensar em agentes como uma equipe. Só que separar agentes também consegue criar uma lambança enorme. Dois agentes podem se considerar donos da mesma decisão, caso você não o separe muito bem. Um gerente pode virar um faz-tudo, e uma entrega ruim pode contaminar todas as etapas seguintes do fluxo que você criou. Por isso, eu posso acabar criando um vídeo de uma parte 2, onde eu vou mostrar como criar corretamente o papel de cada agente, o que ele recebe, o que decide, quais ferramentas possui, quais são os seus limites, o que precisa entregar e como sabemos que terminou aquela tarefa e executou corretamente. Eu posso também abrir a arquitetura real lá do Pokémon, que eu acabei citando no último vídeo, sobre o juiz, os planejadores e os treinadores que eu acabei criando para conseguirem jogar o Pokémon Fire Red e Olive Green. E para acompanhar mais, já se inscreve e já curte e também comenta o que você achou dessa explicação aqui sobre o sistema multiagentes. Eu quero conseguir trazer um conteúdo mais aprofundado sobre isso. Aqui eu ainda estou colocando um conteúdo, de certa forma, básico, mas eu quero conseguir elevar ainda mais a sua capacidade técnica nesse assunto, porque tem muita coisa para se aprofundar em meio a tudo isso. Um abraço.